Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos, professor e pesquisador, e hoje estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os ensinamentos de Jesus com pesquisas científicas do nosso mundo moderno. Para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a prece de abertura. Deus, nosso Pai, que a Tua luz possa nos guiar e orientar. Que os ensinamentos de mais alto nos guiem e possam, assim, Senhor, nos auxiliar a transformar aquilo que pode e precisa ser melhorado em nós, para que possamos despertar a nossa consciência e alma. Que assim seja. Muito bem, hoje, para nós iniciarmos as reflexões, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 26, versículo 56. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Escritura individual. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão ao exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro e que lhe colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue, experiência afora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, neste particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe diz respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte aos itens das Escrituras grafadas por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Que assim seja. E esse texto, esse trecho, nos rememorando o nosso tema de hoje, que é falar sobre a morte do corpo físico, o pós-morte corpo físico. E esse comentário de Emmanuel, ele vem nos dizer e rememorar, que Jesus, na hora do sacrifício, ficou sozinho como todos nós somos no momento exato do desencarne. Apesar de sentirmos, de percebermos todos aqueles que estão ao nosso redor, os afetos e aqueles até mesmo desafetos, dependendo da vida de cada um, nós somos e prestaremos contas de nós mesmos. É cada um com a sua escritura, como diz o texto. Essa escritura sagrada que nós firmamos com Deus, com nosso Pai, ela diz o seguinte, em resumo: Pai, me empresta um corpo para eu viver essa vida aqui na Terra, me empresta a possibilidade e as experiências para eu aprender e crescer, e em troca eu vou me esforçar para fazer o bem, melhorar, evoluir e fazer algo de bom aonde eu estiver. É por aí o nosso contrato, de uma forma bem geral. Só que nós esquecemos disso muitas vezes ao longo da vida, e é muito mais cômodo e fácil, às vezes, simplesmente vivenciarmos os prazeres da matéria, o momento e o presente instante de, digamos, passagens satisfatórias, e simplesmente não prestarmos atenção no conjunto da obra.
É claro que nós temos que viver no presente, focar no agora, mas sabendo e tendo a consciência que tudo que plantamos e semeamos hoje, nós colheremos amanhã. Isso significa que se nós estivermos atentos ao contrato que fizemos para estar aqui, nós vamos buscar fazer o bem, nós vamos buscar evoluir, seja nas situações difíceis, nas situações alegres e boas. Quaisquer que sejam, a gente vai aprender e buscar lidar da melhor forma para que a gente possa fazer o bem, de alguma forma ou de outra, e evoluir, aprendendo, crescendo. E aí nós vamos estar no caminho certo de cumprir a parceria de contrato que nós fizemos com o Pai para estarmos aqui. Mas, muitas e muitas vezes, de ordinário, nós acabamos esquecendo disso e vamos só levando a vida, reclamando das dificuldades, vivendo em função de conquistar mais posses e bens, que no fim nós não levamos. Só levamos daqui o bem que fazemos, ou seja, a única coisa que restará de toda essa experiência na matéria que nós temos é as atitudes de bem que fazemos, que nos fizeram aprender, crescer e evoluir. Verdades relativamente simples, mas que a gente tem tanta dificuldade de colocá-las em prática na nossa vida do dia a dia, né? E é aí que vem o processo de despertar. É para isso que nós estamos aqui refletindo, é para isso que serve a filosofia, né? As religiões e espiritualidades que buscam nos despertar, nos chamar a atenção para essa vida eterna e maior que transcende o corpo, né? E dentro deste contexto, nós vamos fazer mais algumas reflexões com um texto muito bonito do nosso livro lindo, Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Tudo Claro, ditado por Antônio Americano do Brasil. Depois da morte, não é o espetáculo grandiloquente dos mundos que te assombrará o espírito redivivo. Por mais que se deslumbre a criança num palácio de maravilhas, não se verá exonerada da imposição do crescimento. Tudo é uma sequência nos trilhos do universo. Não terás a maior revelação de luz de Sírio ou na paisagem de Júpiter. A surpresa estarrecedora flui de nós mesmos, na contemplação do que fomos e somos, sem subterfúgios, sem máscaras, sem mentiras. Tudo lógico, tudo vivo, tudo claro. Enquanto nos sobrepuja a natureza animal, a nossa mente rasteja na argila vil e, em razão disso, havemos de sujeitar-nos a reiteradas experiências no campo físico, em obediência às leis que presidem a vida vegetativa. Quando, porém, a existência nos propicia o ensinamento superior, por se nos ter a tal ponto modificado a estrutura anímica em onda de frequência já mensurável, a nossa mente, cada vez com maiores responsabilidades, projeta-se em linhas de força de nitidez crescente. As emissões do presente aclaram-nos o pretérito, que então pode ser fotografado em um segundo. Através do hoje, ressurge o ontem. A existência do corpo de carne é a chapa negativa. A morte é o banho revelador da verdade, porque a vida espiritual é a demonstração positiva de alma eterna. Se inutilmente recebemos a lição renovadora do amor, com possibilidades inúmeras para a execução dos desígnios do Senhor entre as criaturas, retendo em vão os dons celestes de reconhecimento, então, ai de nós. Por quê? A justiça nos pedirá contas, porque a fé nos arguirá e porque a realidade nos falará duramente. Não ouvides que em nós mesmos reside a luz imperecedora e que em nosso caminho fará tudo claro, quando a nossa consciência, já esclarecida e responsável, vê-se desnuda pelo sopro da desencarnação. Que assim seja. Olha só, que texto profundo, bonito, se a gente presta um pouquinho mais de atenção, revelador, né, que pode aqui nos dar algumas dicas. Então, quando nós nos perguntamos
né, temos dúvidas. Como será quando eu morrer, eu desencarnar e perder esse corpo? Como será que eu vou perceber a mim mesmo? Como vai ser a vida? Isso depende. Vários espíritos e anjos de luz nos dizem que nós somos herdeiros de nós mesmos, no sentido de que continuaremos sendo exatamente o que somos, apenas sem o corpo e aí com uma consciência mais clara de tudo que fizemos, que precisamos fazer e ainda o caminho a percorrer, né? Mas, na prática, esse irmão vem nos falar hoje que, diferentemente do que nós lemos e temos às vezes o sonho, né, de viver depois da morte do corpo físico, a gente não vai simplesmente ir para um paraíso ou para um planeta e céu superior e ficar lá em contemplação. O que mais vai chamar a nossa atenção quando nós tivermos a consciência desperta e a clareza para isso, ou seja, a partir de um ponto de evolução de vibração de consciência de que nós somos eternos filhos de Deus, quando nós estivermos mais despertos para isso, nós vamos ver em um segundo o nosso passado, tudo que nós já fizemos de bom, de ruim, de errado, de certo, para que nós vivemos essa última romagem em vida aqui na Terra, e o que nós acertamos e o que nós erramos. Tudo vai ficar muito claro. E aí a consciência vai ser a nossa guia. Se nós fizemos os esforços de plantar o bem, fizemos, né, o bem ao nosso redor e buscamos evoluir com as situações boas e ruins, nós vamos estar um pouco mais tranquilos e vamos, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, lembrar de muitos erros ainda, que ainda temos a aprender e evoluir de agora em diante, né? Mas ele nos diz muito claramente, todo mundo que decidiu, né, de forma consciente fazer errado, usou o livre-arbítrio para fazer o mal, ou desperdiçou a chance de uma forma, né, intensa, vai também ter uma consciência desperta de muita dor e lamentação. Sempre Deus vai nos dar novas chances em algum momento, né? Depois de colhermos os frutos necessários para a depuração, nós vamos sempre poder caminhar e evoluir, porque o destino de todos nós é a angelitude, um dia, né? Mas esse texto lindo vem nos falar, prestemos atenção na jornada, porque acreditando ou não, lembrando agora ou não, na hora que chegar o desencarne, na hora que a gente deixar esse corpo físico, as verdades vão bater à nossa frente e não tem como lutar contra a verdade. Por mais que a gente se esforce às vezes para isso, alguns irmãos se esforçam para lutar contra a verdade depois do desencarne, em algum momento tem que acordar para a realidade. Então, que nós possamos ter mais lucidez, mais clareza de que isso aqui é um sopro, é um tempo muito rápido, uma oportunidade, um empréstimo de Deus para fazermos o bem, que é o que nós levaremos daqui. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Vida após a morte, uma exploração narrativa da experiência de quase morte. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Ômega. E os autores são Fiven Seifu, Rakesh Maurya e Amanda De Diego. Bem, basicamente esse estudo científico, ele fez uma avaliação com 4 pessoas que passaram por experiências de quase morte. O que são as experiências de quase morte? São aquelas situações em que durante uma cirurgia ou durante um infarto, um acidente, um problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, a pessoa se sentiu fora do corpo, né? Se viu, digamos assim, diante da morte mesmo e por algum motivo conseguiu retornar à vida e continuar a vida do corpo físico nesse momento. E o que esses autores fizeram? Interrogaram, questionaram e conversaram sobre o que mudou na percepção da vivência, como foi essa experiência de quase morte e o que mudou na vida depois disso. E todos eles relataram de uma forma muito nítida
que o senso de que nós vamos deixar o corpo mudou completamente. De que eles sabem agora, muito nitidamente, mais conscientemente, de que essa vida material na carne vai passar. E que ganharam essa percepção de que existe algo além, porque eles se viram e perceberam-se além do corpo e, ao mesmo tempo, buscaram ressignificar o que fazem na vida para poder seguir e viver a vida melhor, digamos assim. Sabendo que isso aqui é uma passagem e que a gente vai continuar depois, o que você faria de diferente? O que é que mudaria? Como você viveria diferente? Tendo essa consciência e essa certeza que a gente vai colher o que nós estamos fazendo hoje, logo ali na frente, após o desencarne, o que faríamos, né? De mais ou de menos? O que mudaria na nossa vida? E esse tipo de pergunta fica muito claro para essas pessoas depois que eles enfrentam uma experiência de quase morte. Existem, e fica aqui uma sugestão, vários artigos científicos, nós vamos trazer mais alguns sobre vida após a morte, experiências de quase morte, e inclusive tem um grande projeto americano que começou, se não me engano, em 2020, de um instituto para buscar os melhores estudos científicos e projetos de pesquisa que são financiados para provar a existência após a vida do corpo, né? E tem vários pesquisadores com esse foco hoje no mundo, né? Buscando evidências cada vez maiores para essa realidade de continuação da alma, né? Da nossa consciência após o corpo físico. Que nós então possamos ter o nosso esforço, né? Apesar das dificuldades, para fazermos o nosso melhor. Quem tiver mais interesse e quiser já buscar algumas coisas a mais, tem plataformas no próprio Google e plataformas sociais como ResearchGate, que quer dizer, né, portal de pesquisa, né, que tem muitos artigos lá. Se você digita artigo Life After Death ou Vida Após a Morte, vai aparecer artigos científicos com esse tema e alguns bem recentes. Tem muita coisa para a gente aprender e conversando juntos daqui para frente. Mas é isso por hoje. Muito obrigado e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, que essa consciência da verdade, da vida eterna, nos permita fazer o nosso melhor e que saibamos manter essa consciência viva no nosso dia a dia. Abençoe muito os anjos e mentores que nos guiam e aqueles irmãos que mais precisam, nesse plano e no outro. Que a Tua luz possa ser levada por todos nós aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.